Pois é, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês mais uma vez. Não sei em que momento vocês vão assistir, mas aqui estamos nós para fazer mais uma aula para vocês. Essa será a quarta aula. A gente vai inverter a quarta e a quinta, né? A quinta vai passar a ser a da juventude e a quarta a da consciência quilombola, a pedido de vocês mesmos aí. Bem, eu acho a questão da consciência quilombola, a discussão sobre consciência negra e consciência quilombola, uma das discussões mais difíceis de fazer. Portanto, uma daquelas que a gente tem que preservar sempre um passo ou mais de dúvida e de questionamento. E é preciso sempre estar pensando, refletindo se é isso mesmo, porque é uma questão muito delicada e a questão da escravidão nos legou, né? Nós somos herdeiros de muita dor devido à questão da escravidão. E isso tem diversas repercussões, diversas consequências na nossa visão, né? Mas vamos começar a trabalhar esse tema difícil, ao qual eu peço a vocês que tenham muito cuidado e mantenham sempre questionamentos. Façam questionamentos entre vocês mesmos, comigo, se for o caso, enfim, são importantes os questionamentos. Primeira pergunta que o plano de curso que vocês mandaram fez foi exatamente, aqui, eu tenho aqui do lado escrito, a diferença e, na verdade, as diferenças e como interpretar entre o conceito de consciência negra e o conceito de consciência quilombola. Como que a gente vai diferenciar esses dois conceitos? Gente, basicamente, consciência negra é um conceito dito identitário. Então, é, a consciência negra é um fruto, é uma consequência do pensamento identitário. O pensamento identitário, ele é um pensamento que não trabalha com o processo histórico, com a construção histórica dos problemas. Ele trabalha com a questão específica de alguma característica, de alguma propriedade existente, por exemplo, a cor da pele, né? E identifica nessa característica a razão, o motivo do trabalho, do protesto, da luta, etc. Então, a principal crítica que eu faço, aí eu peço que vocês sejam críticos entre vocês e críticos ao que eu estou dizendo. Mas a principal crítica, a minha posição em relação ao, ao termo consciência negra, é que ele limita a discussão das pessoas que aderem a este conceito à questão relativa a esta identidade. Ou seja, eu vou discutir com o rótulo, com a bandeira consciência negra, as questões referentes ao negro, à identidade do negro. Mas eu elimino outras discussões. Então, eu não discuto economia, economia geral, eu não discuto a questão geral da sociedade como processo, como direito, como cultura. Então, na minha opinião, o termo consciência negra é uma forma de criar gueto e dizer: negro, seu espaço de discussão é esse.
Você não pode discutir a sociedade. Você não pode discutir elementos que vão mudar a sociedade como um todo. E, na verdade, o termo consciência negra nem sequer questiona a sociedade como um todo. Questiona a posição do negro na sociedade dada, certo? Pode até questionar alguns elementos culturais, por que que os elementos afrocentrados não são valorizados, ou por que que estão subjugados ou segregados, mas eles não questionam o ato do segregar, o ato da subserviência, ou seja, o sistema que faz isso, né? Eles protestam ao sistema, querendo mudar a natureza ou a situação individual dos indivíduos e de pessoas negras. Mas eles não questionam a mudança do processo como todo que os oprime. Na minha opinião, esse conceito identitário, ele, na verdade, não se opõe ao problema racial estrutural. Ele usa o problema social estrutural, racial estrutural, para fazer movimentos que tentem brigar dentro da estrutura por vitórias para os negros. Mas ele não enfrenta a raiz da sociedade que causou e que causa todo esse problema para os negros, e, na verdade, não só para os negros, e não só em relação a eles serem negros, mas em relação à classe social, ao empobrecimento e a outros tipos de perseguição. É como se o motivo do problema fosse única e exclusivamente a cor da pele. Será que é? O capitalismo ele só consegue tratar melhor 5% das pessoas. 95% das pessoas são os remediados e os que, no popular, digamos assim, estão campados. Bom, digamos que a gente conseguisse resolver o problema racial instantaneamente, apertando um botão. Eu aperto um botão aqui, puf, pronto. Já não tem mais problema racial. A igualdade se estabeleceu. Salvador. Salvador tem pelo menos 80% de população negra. Se somente 5% no capitalismo é que vão se dar bem, mesmo que eu esteja numa posição de igualdade, e não esqueça que na posição de igualdade, 80% dos negros estarão ocupando esses 5% dos que estão se dando bem. Mas eu ainda terei alguns brancos. Então, os negros continuarão sendo a maioria dos 95% que estão com problema, mesmo se o racismo não existisse. Porque o capitalismo trabalha somente com 5% de pessoas se dando bem. E nós temos 80% das pessoas com a pele negra. Então, eu interpreto essa questão da consciência negra com esse problema. Ela institui um gueto conceitual, ela identifica que coisa de negro é coisa de negro, e os negros discutem, e mais ninguém, e as outras coisas não são dos negros. Portanto, eles não podem discutir e nem cabe na luta existente do movimento negro. Questionamento social, questionamento da crise econômica capitalista, nada disso. Tudo isso tá fora, tá? É,
Eu anotei aqui, o social, a discussão da sociedade, e não somente a questão identitária, fazem parte do problema, não é? O identitário luta por um sucesso individual do negro e da cor da pele nesta sociedade posta, dada, sem questionar. O quilombola questiona a sociedade. Então, a consciência quilombola ela vai trabalhar com o questionamento do modelo social e com a defesa da cultura africana e afro dentro do conjunto das culturas e não como se fosse algo separado. Ou seja, é a consciência quilombola, ela está efetivamente contra o racismo estrutural, já que ela debate e luta dentro do conjunto e do todo contra, entre outras coisas, a guetificação, né? E a separação e a segregação. Tá? Ela entra em diálogo com as outras culturas, até a do branco, e ela vai defender, com unhas e dentes, com toda a garra, sua própria perspectiva. Mas as outras perspectivas entram por interação no conjunto e no todo, inclusive numa convivência. Ou seja, passa a existir um aspecto de diálogo que muitas vezes, se pessoas não negras resolverem aderir ao quilombo, até brancos, eles são aceitos, mas não para viver nas regras racistas, e sim nas regras quilombolas, com as diferenças culturais estando presente. A identidade neoliberal, a luta identitária, usa, ou melhor, é usada pelo neoliberalismo. O neoliberalismo usa e trabalha com consciência negra. Ele dá suas próprias versões de consciência negra que estão aí visíveis em todo lugar aí, desse governo Bolsonaro e outros governos. Então, o termo e o conceito consciência negra pode ser usado pelo sistema opressor econômico para meio que regrar e controlar o movimento de insatisfação das populações insatisfeitas, fazendo com que elas discutam somente o aspecto racial, sem a integração com outros aspectos que fazem parte dessa questão racial também, né? O quilombola, a lógica quilombola, a vida quilombola, questiona todo o processo social capitalista, institui outra forma de vida e não o capitalismo. E a valorização da africanidade se dá nesse movimento de contradizer o capital e de criar uma, uma ação política que parte da questão racial, mas vai para além dela, questionando modelos sociais, formas sociais, movimentos sociais. Eu acho que a consciência quilombola enriquece e dá munição ao projeto redondo, ao projeto socialista.
porque o Quilombo tem muito de uma proposta socialista, certo? Deixa eu ver o que eu vou colocar mais aqui. Já falei do gueto, já falei isso aqui, já falei também isso. É, já falei também que a consciência quilombola estabelece e valoriza o diálogo social com outros participantes do processo histórico que estão aqui, índios, brancos, operários, e que precisam construir em conjunto uma sociedade de democracia participativa. Ou seja, cada um com suas diferenças, com suas características, mas construindo o destino comum, que é meio que conduzido pela própria existência em conjunto. O que significa não construir guetos, divisões, deixar que o processo cultural aconteça de forma espontânea, com as diferenças e com a valorização de todas as fontes culturais presentes. O que tira da jogada, e tem que tirar, o eurocentramento, que é a origem da racialização da sociedade e do racismo. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui de imagens. Essa imagem também faz uma alusão aos valores afro e africanos brasileiros, afro-brasileiros. São duas moças, dois modelos afro. E uma coisa importante é que a gente tem que apresentar referências negras o tempo todo para contrabalançar o eurocentrismo das referências presentes tradicionalmente na sociedade brasileira. Por exemplo, dentro dos livros didáticos, né, você vê a maioria de representações sempre europeias, sempre brancas, também nas propagandas de televisão, né, como se essa nossa maioria negra ou não existisse, ou tivesse que seguir padrões brancos na chamada democracia racial, que a gente tem que criticar mesmo, que é a ideia dos anos 30, né, do getulismo. Mas aqui eu tenho o Dia da Consciência Negra, posto como deve, junto da bandeira do Brasil, mas desta forma aqui, sendo usada pelo pessoal da direita. Isso aqui é deles, certo? E aqui eu já tenho uma comunidade quilombola, a Associação Agropastoril Quilombola da Barra do Parateca, que eu não sei até onde é, mas eles estão aqui fazendo o Dia da Consciência Negra. Mas é interessante isso, né? Quando é um quilombo que faz isso, ela é sempre muito mais do que apenas a necessária questão racial, mas é sempre um questionamento sobre a forma de viver, a forma de explorar, a forma de distribuir as riquezas, a forma de acolhimento, a forma de respeito cultural que a sociedade oficial capitalista normalmente não tem. Eu tenho aqui também fotos no Quilombo das discussões sociais, com participação de mulheres, de crianças. O Quilombo ele rompe, né, com o machismo próprio do eurocentrismo,
com a forma eurocêntrica de já hierarquizar a discussão em seus próprios membros, quanto mais fora. Eu tenho aqui a comunidade Dandá, essa eu conheço, em Simões Filho, que também é um quilombo que a gente pode somar nessa luta social, nesse processo social, né? Essa faixa do Correio diz: liberdade, igualdade e sabedoria não tem cor. É o dia da consciência negra. Como é que a gente analisa esse cartaz, né? 350 anos de Correio. Como é que a gente analisa esse cartaz? Ele fornece uma negra, põe uma negra bonita na imagem, uma referência negra, portanto. Ele trabalha com a igualdade de cor, a partir de uma negra. Eu acho importante isso, para a gente ter uma, uma afirmação pela imagem e obrigar todos a perceberem que o valor das pessoas deve existir, independente da cor da pele. Essa é outra imagem de Marielle Franco, aquela política negra que foi assassinada há pouco tempo, no Rio de Janeiro, né? E ela também trabalha com a questão. Mas aqui eu tenho uma imagem que junta um índio e um negro, né? E aqui tem uma frase interessante no fundo. Acho que não é desse tal de comunismo que eles têm medo, é da descolonização. Acontece que a descolonização, eles têm medo, porque se ela seguir o caminho quilombola, ela acaba sendo comunista, tá? Mas isso é interessante. Quilombo, descolonização, socialismo. Quer dizer, se eu quiser, eu, branco, fazer parte de organização quilombola, eu terei que ser descolonizado. Eu não posso ir para lá como eu, eurocentrista, porque aí eu não devo estar lá, devo estar em outro canto. Me parece que a consciência quilombola acolhe, abrange e combate. E combate, né? A fonte e a origem de muitas questões de opressão que o nosso povo recebe. Deixa eu ver o que mais tem aqui, para eu não esquecer nada. Há uma necessidade, tem uma pergunta de vocês, por que se dá ênfase à questão negra e quase não se fala da questão quilombola? Eu acho que é por isso que eu acabei de dizer aqui, né? Que a questão negra, consciência negra, como ela é setorizada, guetificada, as questões são específicas da cor da pele, ela não incomoda o sistema. A consciência quilombola incomoda o sistema, porque ela vai trabalhar com a questão da cor da pele, mas não só com ela. Ela também vai trabalhar com a ordem social, com a forma econômica, com a forma de construção coletiva, e por isso ela vai ser sempre colocada de lado pelo capital. E aí dificilmente vocês vão ter exemplos, né, de, de rede de comunicação, de livros, de sei lá, que falem da consciência quilombola. Eles vão esconder a consciência quilombola. Tem uma outra pergunta: qual é a contribuição da experiência de quilombola para o projeto Redondo? Eu já falei isso aqui, né? Tem tudo a ver, porque a consciência quilombola vai trabalhar com o movimento quilombola, com a alteração estrutural, com a organização do quilombo. A organização do quilombo não se dá
da mesma forma que a organização capitalista, ela se dá em um desenho socialista, não importa se eu chamar esse socialismo africanamente de Ubuntu ou Ubuntismo, eu não tenho nenhum problema, eu pessoalmente, de ser liderado por um conceito africano, Ubuntu, nem por líderes africanos. Todos são humanos e num quilombo nós queremos uma sociedade que tenha outra forma de organização. E aí tem a pergunta de vocês: o que é que isso tem a ver com o Projeto Redondo? Tudo, porque é uma proposta de projeto redondo a organização quilombola. A organização quilombola ela produz o projeto redondo, né? Ela elimina a guetificação que a consciência negra estimula e trabalha com comunidade, comunidade quilombola, socialização da existência, projeto redondo. Tá? Eu gosto muito dessa imagem aqui, do negro e o índio se unindo, e eu gostaria de estar com eles aqui, porque eu não tenho nenhum compromisso com a colonização. Tá? E acho que ficaria feliz em estar a serviço deles. Aqui é uma imagem de um quilombo também, com a diversidade própria do quilombo, né? Aqui é um movimento quilombola discutindo exatamente socialização, propriedade, questões do quilombo. E veja que aqui há uma maioria negra, como tem que ser, mas tem pessoas brancas aqui. E elas estão aqui exatamente participando da construção coletiva, da discussão coletiva, da socialização, da igualdade sendo produzida, não sem respeito à diferença, não com democracia racial, não há essa coisa de todos somos iguais, né? Mas dentro das diferenças próprias da organização quilombola, todos temos voz, todos vamos participar de forma igual na decisão coletiva. Tá? Eu coloquei aqui, já que nós somos do MCP, e para a gente os partidos são todos bem-vindos, né? A gente trabalha com a ideia de nós não estarmos em forma de partido, mas os partidos estão aí e são respeitados. Eu coloquei isso aqui do PSTU. O PSTU em Salvador trabalha com a ideia de quilombo e socialismo, né? Aqui tem uma candidata a vice-prefeita do PSTU, Nise Santos, e a Milton foi candidata a prefeito, a Milton do PSOL. Eu até votei em Hamilton para deputado federal na última eleição agora, primeiro turno. Tá? Então, é muito interessante ver isso aqui, essa ideia de quilombo, socialismo, projeto redondo próximos. Eu acho que eles têm medo disso, certo? Aqui eu tenho mais um cartaz do PSTU falando desse tema, né? Aqui eu tenho uma alusão à organização igualitária, comunitária, socialista de um quilombo, certo? Aqui eu tenho, mais uma vez, a luta do socialismo pelo socialismo dentro de um quilombo do Maranhão. Eu até não sei se há alguma relação entre esse quilombo e o MCP do Maranhão, tomara até que tenha, né? Gostaria até de saber disso, nem tudo, né? Eu ainda estou aprendendo muito sobre o MCP, não sei tudo, mas é interessante saber que aqui a gente encontrou perfeitamente a discussão que eu estou fazendo, dizer, por que, que a consciência negra é mais divulgada do que a consciência quilombola.
Porque a consciência quilombola envolve este tipo de luta, esse tipo de proposta social que incomoda o sistema, que vai contra a propriedade privada dos meios de produção, né? E que trabalha a favor de outro elemento, de outros elementos, né? Aqui também, aqui você ainda encontra uma alusão à unidade entre indígenas e quilombolas e socialismo. É porque, no fundo, a organização indígena ela é parecida com a quilombola, já que são sociedades sem classe, são sociedades onde a propriedade privada dá lugar à propriedade coletiva, não que as pessoas não tenham suas coisas pessoais, mas as suas coisas pessoais são aquelas que são verdadeiramente pessoais, as que se referem à produção, à construção coletiva, são coletivas. Isso está incluído na discussão quilombola e não está incluído na discussão da consciência negra. Reflitam sobre isso. Aqui eu tenho um outro grupo quilombola, é o Quilombo do Morro dos Cavalos. Só que esse quilombo, veja que interessante, ele se refere a uma organização guarani. As pessoas que estão ali são índios, né, indígenas guaranis, mas são quilombo, né, fazendo enfrentamento do Estado, enfrentamento do sistema político e construindo a sua proposta quilombola de descolonização e na direção de um socialismo. É, eu acho que estamos diante, mais uma vez, do desastre capitalista e da luta por uma internacional socialista. E os quilombos, por isso que eu disse, veja, eu não tenho que lutar pela consciência negra em um gueto. Negro só fala de negro, branco não fala de negro, ninguém mais fala de negro, e eu também, negro, não falo mais de outra coisa só do que de negro. É isso que eles querem, consciência negra. Mas com a consciência quilombola, eu discuto minha negritude, afirmo minha afrocentricidade. Eu, inclusive, sou descendente de africano também, tenho muito orgulho disso, espalho isso por aí. Eu só não digo que eu sou negro, que aí eu vou fazer igual a Semineto, né? E vou atrapalhar, na verdade, a luta antirracista. Porque é preciso que eu diga que sou branco, se eu quiser ser antirracista. Né? Eu acho. Pelo menos é. Se alguém me convencer do contrário, eu estou aberto. Certo? Mas, na consciência quilombola, eu posso me internacionalizar. Eu posso discutir com chinês, com esquimó, com europeu, com quem for, trabalhar com eles não só para ser contra eles, porque eu vou trabalhar de forma participativa para construir uma sociedade justa e não para reproduzir o modelo capitalista que está aí. Se eu não tiver que lutar contra o modelo, se eu estiver satisfeito com o capitalismo, com a propriedade privada, aí eu acho que eu posso ser apenas consciência negra. Porque aí eu vou brigar mesmo pela minha representação, pela minha identidade dentro do sistema capitalista e não fora dele. Mas se eu estiver lutando contra o sistema capitalista, a consciência negra não dá conta dessa necessidade de integração internacional socialista com os outros diferentes, com os outros, digamos assim, povos, né? Como o MCP trabalha com os outros setores do povo, né? Os índios, os operários, os camponeses, tudo aquilo que a gente tem falado nas últimas aulas. Isso é um raciocínio muito bonito e bem MCP, viu, gente? Aqui é outra visão de um quilombo, tá? Eu achei muito bonito esse quilombo, muito organizado, por isso eu coloquei aqui.
mais aqui uma foto do quilombo, e aqui especificamente um quilombo comemorando o 20 de novembro, e agora eu já estou respondendo qual é as duas perguntas de vocês, né? Qual é a situação do quilombo hoje? A situação do quilombo hoje é a emancipação, a conquista da legalização de suas terras, de seu movimento, e o cuidado para que isso não nos leve a virar gueto, né? Ah, não. Então você, negão, fica aí no quilombo. Você já não reconheceu suas terras? Fique só aí. É isso aí que é seu. Então, a consciência quilombola é porque não basta reconhecer o quilombo, é reconhecer a relação do quilombo com o resto da sociedade e defender uma relação justa, uma participação. Essa seria a situação dos quilombos hoje. A luta pelo reconhecimento de seus direitos, mas junto dela, a luta para que um quilombo não seja confundido com um gueto, com uma área de isolamento dos negros e do seu movimento só dos negros. Na verdade, ele é do resto. E só sendo do resto, ele entra na descolonização, que é aquele desenho que eu mostrei antes e que eu gosto muito. E aí, este movimento que está aí, desse quilombo que eu achei, é tomar posse do 20 de novembro para a consciência quilombola, para essa discussão social, para a discussão que vai além da valorização das questões africanas, além do combate ao eurocentrismo. Olha que eu disse além. Ou seja, tem que fazer, tem que combater o eurocentrismo, tem que trabalhar os valores afrocentrados, tem que respeitar os indígenas e trabalhar também, tem que respeitar outras diferenças, mas precisa ir além da questão, porque eu preciso entender a sociedade toda e como ela me atinge. E como eu me posiciono como quilombo para querer dela uma administração que me satisfaça. Isso tem a ver com descolonização, né? É, esse é outro desenho na mesma pegada, né? No mesmo sentido. Aqui eu tenho uma manifestação de um samba de roda, né? Que é uma manifestação afrocentrada das mais bonitas, né? Tem um presente aí, por isso que eu coloquei, eu creio. E agora eu começo a trabalhar com uma coisa que vocês perguntaram: os povos negros do Brasil. Quem foi que veio para o Brasil? Qual é a nossa ancestralidade africana? Eu devo dizer que existe uma perversidade na colonização, mais uma, né? Não é só uma, mais uma perversidade, quando a gente recebeu os nomes da gente, os nomes de batismo da gente, né? Na medida que os africanos chegaram e eram batizados como cristãos, eles recebiam nomes cristãos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, podemos fazer uma aula só sobre isso, se vocês quiserem, sobre os nomes da gente, o que eles representam. Mas o que eu quero dizer é, na medida que receberam nomes cristãos, separou-se a linha que os ligava à África, de maneira que os africanos, os descendentes de africanos brasileiros, inclusive eu, não sabemos de onde viemos. Para eu saber de onde eu vim, eu tive que fazer um exame de DNA. Isso eu acho que todo mundo devia fazer aqui no Brasil, e descobri que meu sangue africano vem da Nigéria. Então, se alguém tiver interesse em saber de onde veio sua africania, sua africanidade, você, com um exame desse, você descobre de que canto da África vem sua genética. Você pode até descobrir depois qual é a cultura do lugar e ver o que é que tem em você que ainda é deles. Esse grupo que está aí, esse grupo de moças e crianças, é um grupo da Guiné-Bissau. Uma parte da comunidade afro-brasileira
cerca de 10% veio da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem algumas famílias, algumas pessoas que já eram cristãs antes de chegarem ao Brasil. E, na verdade, se cristianizaram livres, porque queriam, e não porque foi imposto. Essas pessoas chegaram ao Brasil livres, nunca foram escravizadas, da Guiné-Bissau. Algumas. Elas têm sobrenomes diferentes, normalmente o da Costa, quer dizer da costa da Guiné. É um sobrenome que não identifica a questão da escravidão. Sobrenomes que identificam a escravidão são normalmente sobrenomes ligados à religião, tipo assim, de Jesus, dos Santos, da Conceição, que não são sobrenomes originais portugueses. São normalmente sobrenomes dados no batismo de não cristãos que viram cristãos, ou seja, africanos. Então, aqui eu tenho gente da Guiné, tá? Eu tenho aqui também, essas moças são da Guiné-Bissau. Não fique pensando que é tudo igual. A África é um continente enorme, muito maior que a Europa, acho que é 3 vezes maior do que a Europa. Isso quer dizer que essa cultura aqui da Guiné-Bissau é diferente de outras culturas africanas que vieram para o Brasil, é diferente nos ritmos, nos instrumentos, na vestimenta, na cultura, tá? E esse é um problema. Muitas vezes a gente trata, e é a consciência negra que trata, como se tudo fosse África, uma coisa só, tá? Eu acho que a Europa não é tratada como se fosse Europa, uma coisa só. A Europa é tratada como franceses, italianos, alemães, ingleses, né? Eu acho que uma das coisas que denuncia o interesse de transformar o povo negro em gueto é botar todos numa categoria só, africanos. Em vez de procurar identificar as, as, as minúcias, né? Em vez de procurar identificar as características eh, locais de cada regionalidade da África, cada cultura diferenciada que existe na África. Deixa eu ver mais aqui, se eu encontro aqui, ó. Aqui também é gente da Guiné-Bissau, mesmo lugar. Aqui ainda é Guiné-Bissau, culturas da Guiné-Bissau. Aqui eu já estou mostrando gente de cultura banto, Angolas, Congos, Monjolo e Benguela. São povos localizados mais ao sul da África, né? A Guiné está bem no norte. Outro tipo de cultura, outro tipo de música. Vem de Angola a base do nosso samba e não da Guiné. Na Guiné eles não tocam samba, nem nada parecido com samba, mas em Angola sim. Então, essas diferenças são importantes para que a gente entenda o povo africano que veio para cá e não classifique todo ele como se fosse uma coisa só, um gueto, como se quer. Na minha opinião, é isso que eles querem. Aqui eu tenho um monte de angolanos que estão voltando para Angola, o processo histórico que eles estão vivendo lá, são bantus, e cerca de 50%, 60% dos africanos que vieram para o Brasil são bantus. É a maioria. Nós somos, africanamente falando, muito bantus. Aqui eu tenho uma musicalidade iorubá presente, que é mais o ijexá, o axé, né? Na Bahia é muito comum, muito forte. No Brasil é menos forte que os bantus, mas é muito forte como cultura. Há quem defenda que existe um nagocentrismo na africanidade brasileira, né? Nina Rodrigues parece que coloca isso de uma forma mais ou menos assim, embora ele não use esse termo, certo? Mas o Brasil tem cerca de 40%,
30% de descendentes de nigerianos, né? Essa é uma moça nigeriana, um grupo nigeriano. Perceba que nigerianos, angolanos e guineenses têm roupas diferentes, estilos diferentes, expressões diferentes, como teria se fosse franceses, italianos e alemães, certo? É, Aqui eu tenho também outro grupo iorubá, outra pintura iorubá no rosto, reis. Aqui são reis angolanos, tá? Aqui são reis angolanos. Acho que devia ter colocado antes. Acho que aqui é Angola também, viu, gente? Aqui é Banto também, viu? É porque esse Yorubá daqui, ó, eu botei fora de lugar. Ele devia estar depois. Esse aqui é Yorubá, fica depois. Eu ainda estou trabalhando com os bantos, certo? Estou trabalhando ainda com os bantos. Deixa eu ver aqui. Aí, tá vendo? Essa aqui é Yorubá. São as músicas e a musicalidade Yorubá, que tem muito a ver com a música do axé, com as músicas baianas, do carnaval baiano, que não são samba, porque a Bahia tem um outro tipo de musicalidade, né? Epa, acho que houve aqui uma. Aí, saiu. Deixa eu ver aqui. São grupos iorubás, nigerianos. Veja como o tipo de roupa e vestimenta da Nigéria, a Nigéria, ela tinha, e ainda tem, mas tinha desde muito tempo atrás, cidades-estado. Então, aquela ideia meio tonta, vendida pelos europeus, de que a África é primitiva, de que o povo africano é, de alguma maneira, é, selvagem, e que foram os europeus que civilizaram os africanos, isso é absolutamente ridículo, certo? São apenas outras civilizações, outras formas de expressão humana, outras culturas que devem ser valorizadas todas como parceiras, na minha opinião, na construção de um quilombo, parceiras na diferença e não dando privilégio à cultura europeia como a democracia racial procurava dar, procurou dar. Esta é uma iorubá, uma pintura iorubá, vestimento iorubá. Na verdade, parece que foi uma foto para destacar a beleza dela. Aí eu tenho a cultura dos orixás iorubás, diferente da religião da Guiné, diferente da religião de Angola, que são os inquices, tá? A Guiné já é uma mistura de islamismo com cristianismo, né? Então você tem várias culturas locais. Aqui eu também tenho iorubás, né? Também estão aqui presentes, nigerianos, tá? E aqui eu começo a ver os fulanis, ou seja, os malês, são os negros islâmicos da borda do deserto do Saara, que também vieram em grande número para a Bahia e para o Brasil. Mas eu estou colocando eles no mesmo conjunto que os iorubás e os nigerianos, porque, em termos étnicos, eles são, ao menos pelo que eu sei, o mesmo povo. O que acontece foi que eles se converteram ao Islã. Tá? Aqui eu também tenho malês, fulanis, são fotos desses negros islâmicos da borda do deserto do Saara. Essa é a mesma foto, né? Aqui também, tá? São malês, fulanis, com a roupa mais própria, mais parecida, né, com o Islã. Aqui também eu tenho crianças que são de um quilombo, né? Então, eu acredito que o quilombo é uma expressão da luta de classes, conforme ela deve ser no Brasil, porque no Brasil, classe tem cor. Não se admite que a gente vai conseguir
o projeto redondo, que a gente vai conseguir o socialismo sem conseguir vencer o racismo. Então, vencer o racismo, vencer essa questão da injustiça e da submissão do povo negro, e, na verdade, acabar com o eurocentrismo, faz parte da missão. E isso só coloca o, o, o movimento quilombola, né, em uma posição muito forte para a luta social em prol de um socialismo, de um projeto redondo. Eu aqui tenho também outros grupos de quilombolas reivindicando, esse aí em Senhor do Bonfim, né? Lutas históricas, reivindicando processos de justiça social. Gente, eu acho que era isso que eu tinha a falar desse nosso assunto. Espero ter sido, digamos assim, útil a vocês. Espero que vocês deem retorno a essa aula. Obrigado a vocês, hein? Até mais, até a próxima. Vamos encerrar aqui. Valeu.